diria que Guilherme Boulos esteja em segundo lugar na Prefeitura de São Paulo, de acordo com a pesquisa feita pelo Atlas Político e divulgado recentemente pelo El País. E bem, se você quiser saber mais sobre isso, é só você curtir o vídeo em si, né? Dar um like no vídeo para mostrar que gostou do tema e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações. E obviamente, bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista e eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Para você que não sabe quem é Guilherme Boulos, ele é um político formado em filosofia, professor, ativista político e escritor, filiado ao PSOL e uma das lideranças, né, do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele é atual candidato à Prefeitura de São Paulo, junto com a vice dele, a Luísa Erundina, que é uma figura da esquerda bastante conhecida e que atualmente é deputada federal. Junto com Guilherme Boulos, os dois são do PSOL e conseguiram, pela essa pesquisa, ter o segundo lugar junto com o Celso Russomano e empatando com o primeiro lugar, que no caso é o Bruno Covas. De acordo com a pesquisa, Guilherme Boulos está em segundo lugar, empatado tecnicamente em segundo com o Celso Russomano e Márcio França, e também empatado tecnicamente por causa da correção de votos para 3 pontos a mais ou a menos, né, com o Bruno Covas. E eu vou explicar por que ele conseguiu chegar em segundo lugar, sendo que o primeiro turno ainda vai ser em 15 de novembro e o segundo turno vai ser no mesmo mês, no dia 29. A primeira coisa que deve ser levada em conta, que não é a mais importante, mas é bastante interessante, é a rejeição que fizeram com relação a Joyce Hasselman. Ela tem mais de 70% de rejeição, o que inclusive fez com que o Celso Russomano, que é uma figura que os bolsonaristas estão colocando nesse páreo entre Guilherme Boulos e Márcio França, como uma figura bolsonarista, digamos assim, uma opção deles, no caso. Então isso meio que diz que a direita está fragmentada entre vários candidatos, o que acaba favorecendo o Guilherme Boulos por tabela. O segundo motivo já é mais importante, que é o enfraquecimento do PT. O PT se enfraqueceu muito no sentido municipal desde as eleições passadas, o que faz com que muita gente da esquerda que, por exemplo, votou no Haddad, tenha pretensões de votar no Guilherme Boulos agora em 2020 na eleição municipal de São Paulo. O terceiro motivo é mais forte ainda, que ele foi candidato a presidente em 2018 pelo PSOL, o que com certeza isso galgou ele numa posição de reconhecimento nacional e que obviamente ele está usando agora a nível municipal na maior cidade do país, né? A cidade mais rica, digamos assim. E por último, mais ou menos importante, creio que seja até mais importante que todos esses outros motivos, inclusive juntos, é o fato de ele estar participando muito de canais no YouTube, participando muito das mídias e redes sociais, participando muito também de debates que ocorrem na TV, o que faz com que seu nome seja mais popularizado entre as pessoas. E o pulo do gato do Boulos, que eu chamo de efeito Boulos, inclusive, é que ele vai aonde as pessoas de esquerda, né, as personalidades de esquerda, normalmente não vão. Um dos casos mais emblemáticos, que é mais recente também, é o caso dele ter ido no Flow. O Flow é um podcast feito principalmente pelo Monark, que ele entrevista as pessoas, e esse podcast é famoso por trazer sempre aquela questão da estilo CNN, de trazer os dois lados do posicionamento para conversarem, né? Não ao mesmo tempo, mas enfim, você entendeu. Um dos casos mais estranhos e mais indignantes que ocorreram dentro do Flow foi ele ter convidado uma pessoa que fazia conteúdos de games, que no caso era o Xbox Mil Grau, que fazia conteúdo racista usando de jogos eletrônicos. Claro que muita gente da esquerda, com certa razão, não vai nesses tipos de programas
por causa que isso dá basicamente visibilidade e dá a famosa palavra-chave pro podcast, no caso, utilizar a seu bel prazer. Porém, no caso do Boulos, pelo menos, foi uma oportunidade com a participação dele no Flow, né, do podcast, de mostrar o seu lado, digamos assim, da história, né. Ele falou sobre a questão do MTST, de como não é só chegar lá e invadir, que a situação é bem mais complexa do que o brasileiro médio pensa. Inclusive o Monark é um brasileiro médio, digamos assim. Então, com a participação do Guilherme Boulos, seja no Flow, seja no canal do Rafinha Bastos, seja nos veículos de mídia tradicionais, debatendo com gente negacionista histórica, por exemplo, isso acaba não exatamente dando visibilidade para os outros, né, para negacionista histórico, e para quem é relativista em relação a pessoas que são racistas, por exemplo, mas está dando uma visibilidade para ele porque ele está realmente tendo um espaço para contar sobre as ideias dele, e isso é muito interessante, já que ele está se candidatando à prefeitura de São Paulo e ele conseguiu chegar já no segundo lugar. E muito provavelmente, se ele continuar assim, ele vai conseguir ficar em primeiro e conseguir o pleito. Caso esses motivos não forem suficientes para eu conseguir explicar que ele tenha chegado em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto em São Paulo, comente aqui embaixo o que você acha que pode ter influenciado nele ter chegado no segundo lugar pela pesquisa divulgada pelo El País. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, comente, como eu falei, e não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar gosto do vídeo. Então é isso, até a próxima, tchau!